Em abril de 2025, o Fundcast foi à Europa para participar da Bauma, maior feira do mundo para equipamentos e ferramentas de construção civil. Durante a viagem, fizemos algumas visitas especiais. E nesse episódio, gravado em Lisboa, você acompanha uma conversa com Alexandre Pinto, que é engenheiro, professor e sócio da JET SJ, escritório de engenharia geotécnica com renomada atuação internacional. Seja bem-vindo a mais um episódio do Fundcast. Estamos aqui em Lisboa, o Alexandre Pinto, com muita gratidão a ti nos receber aqui na JET SJ. Acho que estou muito feliz de estar te encontrando aqui. Nos encontramos ano passado no Congresso Europeu, que foi um grande organizador, e foi um congresso muito legal de ter participado. Para nós é sair do Brasil e ver um congresso organizado em outro local, a metodologia que vocês utilizam e com a qualidade do conteúdo, então foi muito bacana. Nós estamos aqui vindo para a Europa para participar da Bauma, paramos em Portugal e nada melhor em Lisboa do que te encontrar para bater um papo, falar um pouco de engenharia, falar da JET SJ, falar de ti. E a primeira coisa que eu queria te perguntar, Alexandre, como foi o teu despertar para a engenharia? Como que tu decidiu entrar na engenharia? Que sempre foi uma coisa óbvia, aconteceu de forma mais inesperada? Como foi isso? Ok, antes de mais, obrigado também pela visita, por estarem cá. É um gosto também receber-vos aqui em Lisboa e na GTSJ. Respondendo a essa pergunta, eu fui para a engenharia por vocação que eu descobri que tinha quando era mais novo, não é? Sempre gostei muito da área das construções, de resolver problemas, e isso foi algo que sempre me fascinou na engenharia, da criatividade também, olhar para os problemas de forma diferente, embora a pressão familiar fosse para ir para a medicina. Tive uma pressão grande, pressão boa, entenda-se, mas a engenharia acabou por triunfar e fiz essa opção e estou satisfeito por ter feito essa opção. Que legal. Achei interessante você falou de criatividade, porque a geotecnia, dentro da engenharia civil, é uma área que realmente precisa de muita criatividade. Então, é importante. Às vezes a gente acha que o engenheiro é uma coisa muito só racional, que não, a gente tem que ter criatividade também. E isso faz parte. E falando da tua formação acadêmica, como é que foi a tua formação de graduação, pós-graduação, onde tu estudou? A minha formação universitária foi aqui em Lisboa, no Instituto Superior Técnico. Fiz a licenciatura, inicialmente, na altura eram 5 anos, agora a licenciatura só são 3, porque agora temos o processo de Bolonha que aplicamos às universidades portuguesas, mas na altura 5 anos de licenciatura, e quando acabei a licenciatura em Engenharia Civil, passado 2, 3 anos, fiz um mestrado também em Engenharia de Estruturas, Engenharia Civil no ramo de Engenharia de Estruturas. E depois, ainda passado mais 2 ou 3 anos, fiz também um mestrado em Gestão de Empresas, mais a pensar eventualmente um dia ter a responsabilidade de estar associado à gestão de uma empresa. Mas quando fiz o mestrado, fiz um mestrado em Engenharia de Estruturas, mas fiz a minha tese em Eurocódigo 7. Portanto, fiz a tese em interação solo-estrutura e devo reconhecer que foi a partir daí que realmente eu senti um despertar para este mundo que é a geotecnia, não é? E teve, a gente sempre pergunta assim, como que teve esse despertar para a geotecnia? Foi então na dissertação, mas teve algum professor que te influenciou, alguma disciplina, alguma experiência? Não foi só a dissertação, que mais que te puxou para a geotecnia? Exato. Quando acabei a minha licenciatura, eu tive no último ano, tive algumas cadeiras de projeto em que tive que fazer um pré-dimensionamento das estruturas e também das fundações. E eu verificava que nas estruturas era tudo muito mais determinístico, as ações estavam nos regulamentos, a forma, os materiais, nós conhecíamos o comportamento, mas depois, quando chegava às fundações, a coisa era um pouco diferente, não é? Tínhamos que perceber bem que tipo de solo é que era, para dimensionar as sapatas ou as estacas,
e comecei a perceber que realmente havia ali um mundo que era um pouco diferente das outras áreas da engenharia civil, que era o mundo da geotecnia. Mas aquilo na altura, enfim, ficou no meu subconsciente, mas não foi algo que me chamasse particularmente a atenção. Fiz o mestrado em engenharia de estruturas e também voltei a ter cadeiras de fundações, aí comecei a ter mais interesse pela geotecnia e em particular pelas fundações, e quando tive a oportunidade, tive um professor que foi o professor António Gomes Correia, que é uma pessoa muito conceituada, né, na engenharia geotécnica, não só Portugal, mas internacionalmente. Eu fiz a minha tese de mestrado com ele, tive dois orientadores, um de geotecnia, que foi o professor António Gomes Correia, e de estruturas foi o professor José Câmara. E dessa interação eu percebi de facto que gostava bastante da geotecnia, tanto ou mais do que das estruturas, mas também gostava das estruturas. Mas era diferente das estruturas da geotecnia, e ainda hoje tenho essa opinião. De maneira que, a partir daí, comecei a interessar-me cada vez mais pela geotecnia e mantive a minha formação em estruturas, como é óbvio, e a pouco comecei a dedicar-me à geotecnia. E nos gabinetes em que eu trabalhei, que eu fiz quando acabei o curso, trabalhei sempre em projeto, a pouco fui-me interessando, eu costumo dizer aos meus alunos, eu ainda sou do tempo em que tirava férias para ir aos congressos no estrangeiro, e congressos de geotecnia em particular, foram esses que depois me interessaram mais, começaram a pouco interessar cada vez mais, e o que aconteceu é que, como eu tinha esse gosto e começava a olhar para as coisas de uma forma um bocadinho mais rigorosa, os próprios colegas dos gabinetes onde eu trabalhei vinham falar comigo quando havia uma questão de fundações e de geotecnia, de escavações, de taludes. Eu, a pouco, não me considerava um especialista, nem pouco mais ou menos, mas considerava-me que era a pessoa que, se calhar, naquele local de trabalho, mais interesse tinha e mais tinha estudado essa área da geotecnia, nomeadamente fundações, contenções e taludes. E, portanto, isto depois eu costumo dizer, isto é um vício. Legal. Esta área é um vício, a gente entra e tem dificuldade em sair, não é? É mesmo assim. Se a pessoa entra e gosta, depois tem muita dificuldade em sair. Mas, vamos dizer assim, o início da tua carreira, então, foi trabalhando em alguns escritórios de projeto, que não exatamente teu foco era geotecnia, mas era o cara que entendia mais de fundações e foi tomando gosto por É isso. isso. Mas teve alguma transição? Lembra de alguma história marcante que tenha feito isso? Eu trabalhei em gabinetes de projetos, sobretudo de estruturas, e não tinha muitos colegas nesses gabinetes que desse para falar profundamente sobre geotecnia. Porque na altura, em Portugal, também a geotecnia era uma área que não havia muitos engenheiros especializados, é uma área ainda pouco divulgada. Por exemplo, quando acabei a minha licenciatura, agora já temos a especialização em geotecnia, mas na altura não existia, não é? Portanto, era uma área que as pessoas que se dedicavam à geotecnia eram um pouco por autodidatismo, elas próprias tinham que ir à procura do conhecimento. E foi isso que eu fiz, não é? Nessa altura não havia internet como hoje, não é? Para fazer uma tese de mestrado, passava horas fechado numa biblioteca, a escolher os papers que eram importantes para mim, tinha que escolher muito bem, porque depois tinha que ir tirar fotocópias, tinha que pagar as fotocópias, portanto era um trabalho, não é como hoje, era um trabalho de pesquisa mais na verdadeira acessão da palavra. De facto, foi-me interessante, o Eurocódigo 7 deu uma ajuda muito grande, uma tese no Eurocódigo 7, porquê? Porque em Portugal nós não tínhamos o regulamento de fundações. O primeiro regulamento de fundações que entrou em vigor em Portugal foi o Eurocódigo 7. Nós tínhamos especificações sobre, por exemplo, sapatas, fundações diretas, e portanto havia ali uma margem de progressão muito grande, não é? E eu percebi-me isso de facto na tese sobre o Eurocódigo 7. Isso criou-me entusiasmo e sobretudo porque vi que era uma área que havia muito para descobrir, muito para investigar, uma área em que a criatividade, havendo essa margem para investigar e para descobrir a criatividade, tinha também de facto um papel importante. E o que sucedeu depois quando eu entrei verdadeiramente na geotecnia foi quando eu deixei os gabinetes de projeto, também estive em 2 gabinetes de projeto, e entrei numa empresa, numa construtora de geotecnia, que era a Tecnosol FGE, e quando entrei para projeto. Entrei para o gabinete de projeto da construtora de geotecnia, e aí
aí mudou muito a minha forma mesmo de pensar e de trabalhar e de olhar para a geotecnia, porque passei a trabalhar para uma empreiteira que executava obras de geotecnia todos os dias. E quando tinha problemas de projeto, nós tínhamos que ter capacidade para responder a esses projetos. Ou seja, não só comecei a olhar para a geotecnia de outra maneira, como olhei para a engenharia também de outra maneira, de uma forma mais pragmática, não é? Portanto, mantive a minha costela de investigar, descobrir coisas novas, mas depois tive que aprimorar a parte de pragmatismo, de ser capaz de resolver em tempo útil os problemas que uma construtora que executa obras de geotecnia tem quase que diariamente. Não é? Muito legal. Eu queria te perguntar agora a origem da Jets SJ, que é uma empresa de destaque em Portugal, e eu acho que vocês trabalham em outros locais também. Como surgiu? Como é que é o histórico de vocês? Isso é simples de contar. Eu, quando entrei nessa empresa construtora de geotecnia, entrei para o gabinete de projeto para desenvolver. Na altura, um dos objetivos que eu tinha quando me contrataram era que já temos aqui um software que se chama Plaxis. Estamos a falar há praticamente 30 anos. Temos aqui um software Plaxis, comprámos, custou muito à empresa, mas ninguém usa. Portanto, você vem para cá e um dos objetivos é você, porque é um gabinete, tínhamos mais 5 ou 6 engenheiros, projetistas, 5 ou 6 desenhadores, temos que utilizar esta ferramenta, rentabilizar. Hoje em dia, como vocês sabem, são ferramentas que são de uso amigável e que evoluíram muito e quase todo, desde os alunos, os recém-formados, aos projetistas que estão há pouco tempo nas empresas, já com maior ou menor dificuldade de domínio, mas na altura era um pouco diferente. E então eu entrei para essa empresa para resolver problemas de projeto associado às obras que estavam adjudicadas, por um lado, e por outro lado, para estudar soluções alternativas. Nós tínhamos o departamento de produção, que executava as obras, e tínhamos um departamento técnico-comercial que fazia os orçamentos. E uma forma de ganhar obras, e ainda hoje e eu acho que faz todo o sentido nesta área, é não pelo preço, mas pela ideia de ter uma solução que seja mais interessante do que outra que seja só estar a baixar preços, não é? E essa solução é fazer uma alternativa, olhar para a solução, uma concepção diferente. E isso foi muito, muito motivador, mas ao fim de 7 ou 8 anos eu precisava de mais. Porque depois chega a um ponto em que o tipo de soluções que uma empresa dessas faz começa a ser algo repetitivo. E sobretudo, outra situação muito importante que acontece nessas empresas é quando você tem um projeto de maior risco, de maior desafio, a empresa não está à vontade para assumir a responsabilidade e então dá esse projeto a um gabinete externo. Uma questão de não assumir o risco, não é? Porque não tem confiança nas pessoas que estão na empresa. E eu tive 2 ou 3 projetos muito interessantes que gostava de ter feito e não tive a oportunidade de fazer. Um ou outro até os fiz, mas depois tiveram que ser assumidos por uma empresa externa. E eu, de uma forma muito aberta, disse às pessoas responsáveis pela empresa que queria fazer trabalhos de maior complexidade, queria continuar a evoluir e que se a empresa não desse essa possibilidade, que compreendia, naturalmente, é uma questão de estratégia da própria empresa, mas que iria sair e iria fundar um gabinete de projeto, de consultoria, que tivesse a possibilidade de chegar a esse tipo de trabalhos. E até convidei, uma questão de cortesia, até convidei a empresa se queria continuar associada a esse gabinete de projetos. A resposta foi que não, legítima, e aceitei muito bem. E então, a partir dessa data, que neste momento nós temos já mais de 20 anos, 21 anos de atividade, criámos a JetSJ exatamente nessa perspectiva, continuar a servir os clientes numa perspectiva pragmática de encontrar as melhores soluções para os clientes, não é? Soluções que sejam económicas, seguras e sejam fáceis de executar. Portanto, ou seja, a minha formação, eu reconheço que beneficiei muito destes 7, 8 anos que trabalhei numa empresa construtora, porque isso, juntamente com os outros anos que tinha trabalhado numa consultora de projetos, permitiu-me perceber os dois mundos, não é? E nós aqui tentamos um pouco, e neste momento
temos clientes que são construtoras e são gabinetes de projeto. Tentamos perceber as dificuldades de cada um, a visão de cada um dos problemas, para tentar ir de encontro às expectativas que os clientes têm. É muito interessante a experiência nessa consultora deve ter sido muito boa. Experienciar obras e dar soluções. E é algo que eu estou vivenciando hoje, quando a gente tentou fazer essa estaca integralmente armada. Não adianta eu simplesmente projetar isso e não acompanhar junto do executor qual é a dificuldade de perfurar, ou trazer um tecnologista de concreto que vai desenvolver uma argamassa certa para que funcionar. Então tem todo o envolvimento com a prática executiva que o projetista ele tem que participar disso e ser ativo nisso. Sem dúvida, muito isso é legal. muito. Na nossa área, nós temos que ter um domínio grande dos procedimentos construtivos, das técnicas construtivas, porque às vezes há soluções que você tem que fazer uma escavação aqui em Lisboa, numa zona antiga da cidade, junto a edifícios sensíveis, ruas estreitas. Eu primeiro tenho que ver quais são os equipamentos que eu consigo colocar na obra. E só depois é que eu vou estudar a solução que seja compatível com esses equipamentos. Os efeitos secundários, posso, por exemplo, utilizar técnicas mais agressivas, como o jet grouting, se não, enfim, tudo isso, a vivência na empresa construtora é muito importante, porque nós passamos pelas dificuldades e aprendemos com essas dificuldades, de facto. Eu vou contar mais uma história. A primeira vez que tive um celular, nós aqui chamamos o telemóvel, foi nessa empresa. E porquê? Porque os diretores de obra queriam falar comigo, iam ao escritório e eu nunca estava nas obras. Então a administração resolveu, a partir do mês que vem vais passar a ter um celular que é para todo mundo aqui na empresa, quiser contactar contigo, se não estás no gabinete, no teu escritório, eles ligam para o teu celular. Eu nem imaginava como isso ia mudar a minha vida. A história do celular, o primeiro celular que eu tive, teve a ver com isso de facto. Devia estar no gabinete a fazer os projetos, mas não, estava nas obras, a acompanhar as obras. Pegando experiência, né? Isso é muito importante. E o que eu queria te perguntar agora da rotina de vocês aqui. A gente falou como foi a trajetória, o caminho da GTSJ, mas hoje, assim, qual que é a rotina do escritório? Quais são os principais tipos de projetos vocês fazem? Fundações, contenções, o que mais? Nós na geotecnia, neste momento, fazemos quase tudo, não é? Fazemos quase tudo. Fazemos escavações e fundações, estabilização de taludes. Eu diria que são os trabalhos que temos mais. Depois temos trabalhos mais específicos, por exemplo, recalçamento de reforço de fundações, tratamento de terrenos, os túneis, geossintéticos também usamos bastante. Soluções, enfim, depois mistas, não é? Soluções em que vai buscar uma ideia a uma área, vai buscar outra ideia a outra e combina no sentido de tentar ter a melhor solução possível para o cliente. Tentamos também estar sempre muito aqui no escritório, tentamos ter as pessoas sempre atualizadas. Temos sempre um programa de formação contínua, as pessoas vão aos congressos, vão aos cursos e tentam, por exemplo, nós agora no Congresso Europeu provavelmente fomos a empresa com mais inscrições, né? Tínhamos 12, 13 pessoas inscritas no Congresso Europeu. Bem, sei que é mais fácil porque era aqui em Lisboa, mas é uma aposta que a empresa faz sempre nos seus colaboradores, porque a máxima é, você para exigir também tem que dar condições aos colaboradores para eles depois estarem à altura do grau de exigência que nós solicitamos a eles próprios. Não é? Interessante. Inclusive, vocês foram para o Brasil também, no Cobranseg, a gente Sim, estava lá. nós tentamos, no Brasil, no Cobranseg, tentamos estar sempre presentes, não é? Porque nós no Brasil temos uma empresa, que é a GTSJ Brasil, e desenvolvemos alguns trabalhos para o Brasil, desenvolvemos cá, e é sempre bom termos este intercâmbio, porque os solos não têm nacionalidade, mas os mercados têm especificidades, não é? E você é bom ir ao local, ver as obras, conhecer o cliente pessoalmente, conhecer o mercado, e isso, os congressos têm essa grande virtude, porque nós conseguimos ter ali o mercado concentrado 3 ou 4 dias e toda a gente conhece toda a gente. E de facto, mas devo-lhe também dizer outra coisa, que isso é importante. Nós aqui instituímos uma política, para ir a um congresso, sobretudo no estrangeiro, é importante um requisito: tem que publicar alguma coisa, ok?
importante. Só em situações excepcionais é que alguém vai a um congresso, sobretudo no estrangeiro, sem publicar. E se for selecionado para a apresentação, vai ter que apresentar. Não, eu achei muito legal tu falar da questão de envolver a equipe, de também dar condições para todos crescerem de uma maneira profissional. E é algo que nós também tentamos fazer lá dentro da Born Sales. Quase todos, o pessoal hoje tem pelo menos uma pós-graduação a nível de mestrado. Então, são pessoas que porque a gente trabalha com, né, não tem o nosso produto é o projeto, são as ideias que estão ali dentro. Isso vem da cabeça, então tu precisa de pessoas bem qualificadas. E essa coisa de investir, vamos levar para congresso, é algo que nós também fazemos, né? É interessante ver que as linhas de pensamento das empresas, elas é de apostar nas pessoas que estão ali dentro, que são de fato as pessoas que fazem tudo acontecer junto conosco, né? Então, muito bom ver isso. Eu queria trocar agora um pouquinho o tema, falar um pouquinho de investigação geotécnica, que no Brasil quase sempre tipo de sondagem que se utiliza é o SPT. E tem gente, inclusive, alguns colegas projetistas que talvez nem tenham, não se sintam bem, vou pedir um CPT. O cara talvez ele não tenha nem experiência prévia, muitas vezes, em usar o CPT, então ele nem se sente à vontade de usar isso, porque não tem, de fato, experiência. E Balneário Camboriú é uma cidade, foi uma coisa da empresa local de sondagem, há mais de 20 anos ele resolveu comprar um cone, tem os equipamentos. Então, eu acho que é a única região no Brasil que se utiliza de maneira... eu sempre tenho praticamente um cone. Quando é depósito sedimentário, eu tenho cone. Tenho um SPT também, mas eu tenho cone. Então, isso desenvolveu uma experiência para nós. Eu acho, em termos de, falando de mencionamento de contenção e fundação, é muito melhor a qualidade do ensaio de cone. E queria ouvir de ti qual que é a prática portuguesa, como vocês usam isso. Vocês usam também o dilatômetro de Marquette, que é algo que em algumas obras eu consigo colocar já lá, mas não é tão comum ainda. Queria saber como Em Portugal não é muito diferente do Brasil, sobretudo porque qual é o problema? O problema é que quem compra o serviço não valoriza a prospecção geotécnica e então quer o mais barato possível. Nós também usamos muito o SPT. Em alguns trabalhos usamos o CPT. Eu diria que o CPT, enfim, o problema nós temos uma geologia muito heterogénea em Portugal. Por exemplo, aqui em Lisboa temos os terrenos do Miocénico, que são materiais que são difíceis de fazer CPT. No Porto temos o complexo granítico, que também é difícil. Mas em solos brandos que temos, por exemplo, nos nossos maiores rios, como o Rio Tejo, tem uma bacia aluvinar que é das maiores da Europa, aí o CPT, sem dúvida, é um ensaio excepcional, porque eu costumo dizer, o SPT, você dá pancadas no terreno, os edifícios não andam aos saltos, nem em cima do terreno. Então, agora, você faz uma estaca, até que quer cravar uma estaca, isso já é mais, do ponto de vista do físico, já é mais próximo daquilo que o CPT faz, não é? E o CPT depois tem associado uma série de informação que é muito útil e que permite, para um projeto, por exemplo, de fundação indireta, dar ao engenheiro parâmetros que permitem fazer o projeto com mais confiança. O SPT, qual é a grande vantagem que eu costumo dizer? É a amostra, a amostragem, que é com o CPT. Portanto, eu diria que uma prospecção equilibrada nós devíamos, se calhar, ter os dois tipos de ensaios, porque a amostragem é muito importante para nós depois recolhermos, para fazermos uma classificação macroscópica, para fazermos ensaios de laboratório e por aí afora. Nós em Portugal ainda temos outros ensaios penetrométricos, que é o DPSH, o penetrómetro ligeiro, que são ensaios que se utilizam muito, mas que são ensaios que dão pouca informação, porque são ensaios que têm muito menos informação que o CPT, mas que se utilizam muito porque são baratos, não é? São baratos e, sobretudo, quando são utilizados de forma isolada, muitas vezes nós recebemos relatórios geológicos só com base nesses ensaios, que quem escreve o relatório escreve lá afirmações que enfim, aquilo deve ser criatividade ou estão com o conhecimento de outro tipo de ensaios que fez na mesma zona, que eu tenho dificuldade em perceber como é que se escreve tanta coisa com tão pouca matéria-prima. Ou seja, eu diria que nós em Portugal usamos a maior parte desses ensaios, o dilatométrico também, mas em casos muito particulares. A tendência é gastar pouco dinheiro na prospecção e quando essa tendência existe, quando não é valorizada a prospecção, caímos nos ensaios mais económicos.
e isso depois prejudica o projeto, e se prejudica o projeto, prejudica a obra, o dono da obra que quer poupar na prospecção, depois vai pagar muito mais na solução de fundações, comparativamente com a prospecção. De maneira que eu diria que a tecnologia existe, temos boas empresas que fazem sondagens, fazemos muitos tipos de sondagens, quer a prospecção invasiva ou não invasiva, por exemplo, fazemos também bastante geofísica em alguns trabalhos, mas o corrente é o SPT, quando não é pior que o SPT, quando são os DPSHs ou os ensaios penetrométricos cegos, não estou a falar do CPT. Não é? Com um ensaio desses, se eu apanho um matacão, e já me aconteceu isso, eu apanho um matacão e o relatório escreve que está ali o substrato rochoso. Percebe o que eu estou a dizer? Tivemos um caso desses aqui há uns anos, ali na foz do Rio Trancão, que temos um aluvião com 50 metros de espessura, apanharam restos de uma construção a 7 metros de profundidade e foram dizer que o substrato rochoso estava a 7 metros de profundidade. É grave. É muito grave. É muito complicado. De maneira que, enfim, a prospecção, diria que temos bons técnicos, boas empresas, devia haver um investimento maior, uma sensibilização maior para a importância da prospecção. Porque depois o resto, nós, os técnicos com competência e com meios fazem o resto. Sabe que nós, a grande maioria das obras hoje, eu peço para o cliente deixar eu especificar, fazer o plano de investigação, locar onde que eu quero os furos, o tipo, né? E no Brasil hoje nós estamos vivendo um período difícil até na questão da idoneidade das empresas que fazem principalmente o SPT. Parece muita empresa nova, o cara compra o equipamento, faz de uma maneira talvez ou ele não tem o conhecimento direito para fazer o ensaio, ou ele também algumas vezes falta com idoneidade, que é um problemaço para o engenheiro. Então, mas a gente meio que já começa, sabe, ver um áudio de sondagem, ver quando tem alguma coisa que já parece errada ali. Então, é um momento que a gente vive assim, e é difícil a gente poder dizer para o cliente, ó, tu tem que escolher essas empresas para tu fazer também, como é que eu vou... Pois não é fácil, mas às vezes acho que é importante fazer isso, não é? Porque eu acho que é fundamental que quem faz o projeto defina o plano de prospecção. Isso eu acho que não pode ser de outra maneira, porque quem faz o projeto é que sabe o que é que precisa, não é? E depois, acho que provavelmente temos que ser nós a recomendar, sobretudo se for um cliente que esteja pouco instruído do ponto de vista da engenharia, não é? O cliente, quando está pouco instruído do ponto de vista da engenharia, ele vai olhar para uma coisa, que é o preço. E se olhar só para o preço, nesta área, em todas as áreas de engenharia, mas nesta em particular, isso não funciona, em geral funciona mal. E sobre os ensaios sísmicos, falando de cross-hole, ou cone sísmico, ou dilatômetro sísmico, como que tu enxerga isso? A gente estava acompanhando em congressos, muitos falam que isso vai ser uma tendência, que vai ser utilizado muito no futuro. Eu estou começando a usar em algumas obras. Eu queria saber a tua opinião, vocês já fazem algum uso disso aqui? Não, já fazemos, não em todas as obras, mas fazemos em algumas obras. É muito importante, nomeadamente porque nós aqui também, além da parte, temos as ondas de corte, que nos dão informação muito importante sobre o terreno, que complementa a informação dos outros ensaios, não só para a fundação, mas, por exemplo, nós como fazemos muitas escavações, escavamos em Lisboa e no Porto, temos prédios, edifícios com vários subsolos. Isso é importante também para dar uma informação sobre a escavabilidade dos materiais, não é? Perceber se vamos ter dificuldade, quais são os meios mais adequados para executar a escavação. E depois há o comportamento sísmico, nomeadamente em Lisboa. Nós com essas ondas conseguimos ter os parâmetros sísmicos, do modo de extorsão, conseguimos ter os parâmetros sísmicos que depois vão alimentar o cálculo sísmico das fundações ou da contenção periférica desse mesmo edifício, não é? É pouco utilizado, mas já começa a dar os primeiros passos e eu acho que esse é o futuro. Nós é por aí que temos que ir. O passo seguinte é utilizarmos cada vez mais essas ferramentas. Eu diria que se calhar as outras vão continuar a ser utilizadas, mas essa prospecção geofísica entrar numa fase inicial. E até depois de termos a prospecção geofísica já temos um enquadramento prévio para atacarmos depois com ensaios mais pontuais e para tirarmos mais dúvidas que eventualmente ainda sejam necessárias retirar e para validarmos o resultado dessa prospecção geofísica mais inicial. Nós em Portugal fazemos isso sobretudo em obras em linha, estradas, ferrovias, não é? Porque aí não é prático estar a fazer o SPT a cada 30 ou 40 metros, faz a prospecção geofísica em linha e depois nas zonas críticas, que são viadutos, pontes, túneis,
aí faz-se uma prospeção mais refinada, não é? Mas julgo que isso tem que entrar nas obras mais correntes. Faz todo o sentido, até porque são ensaios que cada vez dão mais informação e são cada vez mais rigorosos. Eu vou pegar o gancho do que tu comentou agora sobre a questão sísmica de terremotos que vocês têm aqui. No Brasil, pouco se fala sobre isso, né? Agora a gente está vendo algumas regiões do Brasil que estão começando a se considerar, porque eu entendo que não havia medição. Então tem regiões lá que ocorrem sismos, mas não havia medição disso. Então se tinha como se não houvesse. Então está se estudando isso, nosso. E nós temos lá em Balneário Camboriú a roda gigante, que foi construída na cidade, e foi uma estrutura que, por solicitação do fabricante na época, ele pediu que fosse dimensionado para sismo. Então, a única estrutura até hoje que eu projetei, a única fundação para sismo. E estava falando do Congresso Europeu no passado aqui em Lisboa. Na madrugada prévia ao primeiro dia do Congresso, nós tivemos um sismo aqui em Lisboa. Senti pela primeira vez um terremoto. E eu queria que tu contasse para nós, assim, isso realmente eu acho que a engenharia brasileira desconhece muito como o que ocorre com uma estaca, com uma fundação, quando é submetida a um sismo, o que muda no dimensionamento, como que tu vai ter que armar muito mais essa estaca. Eu queria ouvir um pouquinho da tua experiência, uma lapidada sobre isso. Ok. Pois, nós aqui em Portugal, nomeadamente de Lisboa para o sul, temos o território dividido em zonas de intensidade sísmica. As zonas mais severas são de Lisboa para o sul. E depois também temos as ilhas no Atlântico e as ilhas dos Açores. A Madeira não tanto, já está mais a sul, mais desviada da placa intercontinental. Ou seja, o que é que acontece? Tem a ver com os solos onde a estrutura está afundada. Tem a ver com a zona e depois tem a ver com os solos. Nós em Lisboa, nós usamos o Eurocódigo 8, que é o Eurocódigo para o dimensionamento sísmico. Em função do tipo de terreno, nós sabemos que o comportamento sísmico vai ser mais favorável ou mais desfavorável. Ou seja, se tivermos as construções fundadas num terreno mais competente, que é o que acontece, por exemplo, na grande parte da cidade de Lisboa, e se tivermos subsolos, tudo isso ajuda, não é? Porque o edifício fica mais bem aconchegado ao terreno, depois as paredes periféricas estão contidas pelo terreno. E o que é o sismo? O sismo, nós imaginamos com uma força que as pessoas às vezes não têm isso em consideração. É uma força que atua nos edifícios, mas entra no edifício pelo terreno, daí a importância do terreno. Nós nas estruturas modelamos ao nível dos pisos, consideramos a massa dos pisos, e essa massa dos pisos, vezes a aceleração do sismo, vai dar uma força. Ou seja, o que é que isso vai fazer? Nós em cada piso temos uma força. Essa força tem que chegar à fundação. É uma força horizontal. Portanto, é fácil de imaginar, em termos estruturais, qual é o impacto que o sismo tem nos elementos verticais. E o que é que nós fazemos para combater isso? Criamos, nomeadamente nas zonas que têm menos impacto com a arquitetura, que são os núcleos de escadas e de elevadores, criamos elementos de maior resistência às forças horizontais. Esses elementos, se a fundação for muito superficial, ou seja, se não tivermos subsolos, temos que passar forças horizontais muito grandes ao terreno, e pode ser complicado. Se tivermos subsolos, cada subsolo mobiliza, como se fosse um diafragma, mobiliza as paredes periféricas, e as paredes periféricas vão atenuando o efeito do sismo. Ou seja, quanto mais subsolos eu tiver, as forças horizontais, quando chegam à fundação, vão morrendo, vão sendo cada vez mais pequenas. E aí até posso ter uma fundação direta. Se eu tiver o mesmo edifício, imagino, com 3 ou 4 subsolos, mas, por exemplo, no Rio Tejo, nos lodos, aí a história é diferente. Não é? Aí já não tenho tantos subsolos em geral, porque é mais difícil fazer esse tipo de construção no material muito brando e debaixo do nível freático, mas às vezes fazemos. Não é? Ou seja, aí nós temos que ter estacas. Temos que ter estacas, e o lodo não é um material que confine muito a estrutura. Portanto, as estacas aí têm que receber a força horizontal devido à ação sísmica. E, portanto, muitas vezes, qual é a consequência? Nos núcleos de escadas e de elevadores, às vezes até fazemos barretas, painéis de parede moldada. Não é? Porque temos forças horizontais muito grandes, e a estaca tem que ser maior, tem que ter maior diâmetro, tem que ter maior rigidez e tem que ter mais armadura, principalmente nos primeiros metros. Portanto, isso é tudo consequência da ação sísmica.
Se não tivermos subsolos, que é o que acontece em geral junto ao rio, né, que os terrenos são mais brandos, isso ainda é mais desfavorável para a estaca, porque a estaca é mais comprida, a ação horizontal na cabeça da estaca tem que suportar a ação que vem do edifício, praticamente toda, e portanto às vezes há situações em que temos que fazer um tratamento, inclusive, chegamos a fazer tratamento do terreno à volta das estacas, pelo menos ali nos primeiros metros, porque em certo tipo de materiais lodosos, se forem de caráter mais arenoso, nós além do sísmo temos uma amplificação, ou seja, a onda sísmica, quando chega a esse material, ainda ganha maior intensidade e provoca forças sísmicas maiores. Ou seja, nós às vezes temos que fazer um tratamento para evitar a liquefação do terreno, porque se houver liquefação, a resistência é zero. Ou seja, a estaca é um pilar. E esse melhoramento ele é feito antes ou depois da execução da estaca? Em geral fazemos depois, não é? Fazemos depois da execução da estaca. Por exemplo, esta obra que estamos a falar há pouco, que nós fizemos o projeto, não da estrutura, mas das fundações do hotel, ali na Parque das Nações, o hotel junto à Torre Vasta Gama. Estamos a falar de um edifício com 80 metros de altura, 25 pisos, 26 pisos, mais 2 subsolos. Nós aí fizemos um tratamento em jet grouting, como tivemos 2 subsolos, fizemos um tratamento em jet grouting, um tampão, uma laje de fundo, para poder escavar a seco, não é? E esse tratamento é muito importante porque as estacas, a força horizontal, quando chega ali, ela distribui-se pelas estacas todas. Ou seja, não fica concentrada só nos núcleos. Vira um maciço, né? Vira um maciço muito rígido, e aproveitámos isso para fazer mais umas colunas. Fizemos microestacas inclinadas, colunas inclinadas, ou seja, elementos inclinados que têm melhor vocação para suportar as forças horizontais. E tivemos que admitir, deixámos também lá uma ensecadeira com estaca prancha e com colunas de jet grouting, porque outro fenómeno muito importante para combater a liquefação é o confinamento. Se o terreno que está em destaque estiver confinado, não é? Nós temos mais garantias que a probabilidade de liquefazer vai ser menor. Ou seja, nós aqui em Portugal, foi como eu disse no início, nós temos uma geologia muito heterogénea, temos quase todos os problemas que existem, né? Problemas de solos residuais, ingratos, problemas de solos aluvionares muito brandos, problemas de liquefação, problemas de materiais rochosos que são difíceis de escavar, enfim, temos um bocadinho de tudo. Portanto, temos de estar bem preparados para dar uma boa resposta a todas as situações que temos que analisar do ponto de vista da geologia e da geotecnia. Legal. Eu queria te perguntar agora, focando em estacas. No Brasil, alguns anos fizeram uma pesquisa entre o pessoal das associações e cerca de 90% das obras no Brasil hoje, quando é com fundações profundas, o resultado era estaca hélice contínua. Depois vem estaca escavada, estaca raiz, que eu não sei se vocês chamam aqui de estaca raiz. Sim. E outras estacas que já estaca pré-moldada, estaca metálica, mas a hélice é aqui que é a que mais é feita. Como é o mercado em Portugal? O mercado em Portugal, nós temos 2 mercados. Temos o mercado da obra privada, aí a hélice contínua é campeã, né? Está no top das vendas, como a gente costuma dizer, sobretudo porque é a mais económica e tem um rendimento de execução muito elevado. Fazemos, uma máquina pode fazer mais de 100 metros de estaca por dia. Às vezes o que condiciona a hélice contínua é os materiais. É você ter que alimentar o furo com o concreto e com a armadura, não é? Nas obras públicas já não é tão assim, porque a estaca hélice contínua é muito rápida, mas também a qualidade final, temos mais dificuldade em garantir a qualidade final do produto, não é? Nomeadamente ao nível dos recobrimentos. A imagem que eu costumo dar às pessoas para perceber que é uma estaca de hélice contínua é: nós imaginemos que vamos fazer a betonagem, a concretagem de um pilar do edifício. Eu chego à obra e digo: hoje vamos experimentar aqui uma técnica nova. Então, qual é a técnica nova? Primeiro vamos encher o pilar com betão, depois colocamos a armadura. E você imagina a reação dos caras que fazem a construção civil, não é? E agora imagine isso dentro do terreno, não é? Em que a construção civil, a gente ainda depois tira a cofragem, ainda consegue perceber o que é que lá ficou. Dentro do terreno conseguimos, com os ensaios, enfim, com os ensaios a posterior, ensaio sónico, corosol, por aí fora, conseguimos ter uma ideia, mas nunca temos a certeza absoluta. De maneira, eu diria que a estaca trato contínuo para determinado tipo de ambientes,
solo que não seja muito rígido, nem seja muito brando, para determinados comprimentos, com determinados cuidados, é uma boa solução, mas não é solução para tudo, não é? Portanto, quando me dizem, em menos que a geologia seja uma geologia num país que 90% da geologia seja compatível com o trado contínuo, em Portugal não é de certeza, eu fico sempre um pouco desconfiado, não é? Portanto, nós na obra pública usamos mais, efetivamente, a estaca escavada, com a vara telescópica, que nós escavamos, limpamos, devemos limpar o furo, colocamos a armadura com os passadores, com os recobrimentos, e só depois é que com o tubo tremi, com a tramonha, fazemos uma betonagem submersa de baixo para cima, ou seja, o controle de execução e o controle de qualidade é muito superior, e por isso é que o custo também é maior, não é? As coisas estão associadas uma à outra. Em Lisboa nós temos aqui alguns terrenos em que até podemos fazer a estaca escavada sem necessidade de entubamento, nem de bentonites, nem de polímeros, não é? Porque os terrenos têm tanta coesão que permitem esse tipo de solução. Portanto, nesses casos eu diria que a hélice contínua perde um bocadinho daquela vantagem que tem em relação à estaca escavada, não é? E temos algumas situações em que se faz de facto a estaca escavada a seco, porque os terrenos o permitem. Mas respondendo à sua pergunta, a hélice contínua em Portugal, como temos mais obras privadas do que públicas, também é campeã de vendas, com certeza, a preços muito, muito baixos. Uma concorrência de preços das empresas construtoras que a mim faz muita confusão. É mais barato, é mais rápido. O construtor, quando não, na experiência, né, quando é uma obra que não conseguimos viabilizar em hélice, o construtor ele começa a ficar chateado. Já, e agora? Porque ele deu o orçamento a pensar na hélice, provavelmente. A hélice em Portugal, depois temos essa questão do comprimento das armaduras, não é? Nós temos aqui empresas em Portugal, nomeadamente há uma empresa de origem francesa e espanhola, que tem um sistema que eles colocam as armaduras, menos que eu tenha conhecimento, até praticamente 30 metros ou mais, não é? Mas isso tem que ser um sistema, sobretudo com o concreto, tem que ser um concreto, um microconcreto, com inerte, uma granometria muito, muito pequena, tem que ser muito fluido para permitir a colocação da armadura, não é? Tem que ser uma armadura também pesada, que seja fácil de descer, por caso contrário, na maior parte das obras que eu conheço, as estacas, sobretudo no norte de Portugal, onde não existem tantos problemas sísmicos, o comprimento da armadura é inferior ao comprimento da estaca. Não é que seja problemático, porque as estacas também trabalham a tensões no botão muito baixas, e se as cargas forem só cargas verticais, isso não é problemático, mas mais do que 12 metros de armadura, a maior parte das empresas tem dificuldade em colocar. É o que nós temos trabalhado lá. Eu contei o caso do Sena Tower, onde nós descemos 42 metros de armadura dentro da estaca. Foi um recorde para nós. Sim. Eu me lembro bem o dia que a armadura estava içada, 44 metros de armadura pronta, içada, a perfuratriz furando lá, concretando, e eu pensando, meu Deus, mas será que quem é que teve a ideia de descer 42 metros? Era eu, né? Isso deve ser um recorde, né? Mas depois tem que ter alguma certeza que garante os recobrimentos, que a armadura, ver o consumo botão, se há sobreconsumo, se há subconsumo, a curva de betonagem, todas essas medidas, e depois fazer, eu não sei qual é o diâmetro dessas estacas, mas 60, depois fazer um controle a posteriori da integridade da estaca. Eu diria, uma estaca de 40 metros aqui na Europa, com hélice contínua, teríamos que ter muita coragem, né? Tínhamos que testar bastante, né? Não estou a dizer que fosse impossível, mas tínhamos que testar bastante. Em qualquer lugar tem que testar, né? A gente vamos ter provavelmente 30 provas de carga estática nessas estacas para começar. Então, como é uma coisa nova, claro, não é só um projeto especificado, tem que desenvolver a tecnologia de como executar, de se de fato está funcionando em todos os aspectos. Então, é algo que a gente está pesquisando, né? Talvez dê certo. Então, está feliz de estar fazendo um negócio diferente, mas também com muito cuidado, porque a responsabilidade é muito grande. Nós, quando inovamos nesta área, não pode ser numa perspectiva de aventura. Temos que estar certos, o mais certos possível, temos que fazer muitos ensaios, muitos testes, para dar passos seguros em relação a essa inovação. Caso contrário, a fronteira é muito estreita na geotecnia, entre correr bem e correr menos bem. E nós queremos sempre, naturalmente, que corra bem. Portanto, temos que estar o mais seguros possível de que
que estamos a fazer tudo como deve ser para que não haja problemas no futuro. E os ensaios são fundamentais. Não é? Aqui na Europa, posso dizer que desde que temos o Eurocódigo 7 em vigor, o Eurocódigo 7 dá um prémio, por assim dizer, a quem faz ensaios. Ou seja, o dimensionamento, nós conseguimos baixar os coeficientes de segurança em função do número de ensaios. E, portanto, desde que o Eurocódigo 7 entrou em vigor, o número de ensaios em estacas na Europa tem aumentado muito. Isso também é bom porque ajuda a conhecer melhor o comportamento das estacas e permite, com base nesse conhecimento, permite de facto que a gente consigamos ter cada vez mais soluções económicas. Não é? Só faz sentido ser assim, de facto. Não pode ser de outra maneira. Sem dúvida. Alexandre, tem algumas perguntas ainda. Eu quero saber se tu não está cansado, se não está forçando demais a tua voz. Pá, eu estou habituado a falar muito tempo, por isso eu até agora estou-me a aguentar com a voz. Eu vou bebendo aqui um pouquinho de água, não tem problema. Não. O que eu queria falar contigo agora, de repente, um pouco sobre escavações urbanas, porque no meu dia a dia de projeto, as escavações elas ainda são relativamente pequenas. Geralmente eu tenho um subsolo, então eu estou falando de escavações de 3 metros, às vezes eu tenho um bloco de fundação próximo, então eleva para 5, 6 metros, e até uma que eu comentei agora que nós estamos fazendo de 11 metros e meio, que para nós é um recorde já. Né? E eu sei que vocês têm escavações muito maiores, então vocês têm uma experiência em projetos de escavações muito maior que a nossa. Eu queria escutar um pouquinho de ti, como são esses desafios, uma obra de repente emblemática que tu queira contar. Ok. Sim, nós aqui em Lisboa, e no Porto também, mas eu vou falar mais de Lisboa. Em Lisboa, nós temos terrenos, sobretudo do Miocénico, da data do Miocénico, são argilas, calcários, argilas rijas. Em certas zonas temos o complexo vulcânico de Lisboa, que são basaltos e tufos, ou seja, são materiais em geral com uma boa coesão. Ou seja, nós temos a vida facilitada nas escavações, porque estamos a escavar materiais que são bons para escavar, mas também temos tido acidentes, porque às vezes nós não respeitamos a capacidade máxima que o material tem para nos dar em termos da sua quando ele perde o confinamento. O problema de uma escavação é, vamos para baixo, a tensão horizontal desaparece, perde confinamento. Ou desaparece, mas diminui bastante. Não pode diminuir em excesso, senão podemos ter uma ruptura. E, portanto, e por outro lado, a regulamentação municipal obriga a que haja nos edifícios, seja de escritório, seja de habitação, que haja um número mínimo de lugares de estacionamento por metros quadrados de habitação ou de escritório. Isso associado ao facto dos terrenos serem bons para escavar, faz com que nós tenhamos muitos prédios com subsolos. Não é? 3, 4 subsolos, às vezes chegamos a 6, 7. É a prática corrente hoje em dia em Lisboa. Portanto, nós estamos bastante habituados a fazer essas escavações. Qual é o desafio? Não deixar o terreno desconfinar. Porque se ele desconfina, já não é o mesmo terreno que existia no início, vai perder as suas características resistentes, o modo de funilidade vai descer, vou ter uma descarga, e então o que é que vai suceder? Vai suceder que eu vou ter deformações elevadas. Para evitar isso, portanto, nós temos várias técnicas, não é? Usamos muito a parede diafragma, nos terrenos que permitem, quando os terrenos não permitem porque são muito duros, nós aqui não temos hidrofresas ainda em Portugal. Quando temos obras com hidrofresa, vêm as máquinas de outros países da Europa, nomeadamente de Espanha ou de França, mas evitamos porque são mobilizações caras, tentamos resolver com diafragma, parede diafragma, com gravo mecânico ou hidráulico, ou com estacas cavadas, cortinas de estacas. Portanto, fazemos essas obras. Às vezes a obra é pequena, a máquina de estacas ou de parede diafragma não cabe, nem sequer passa na rua, e a gente não vai colocar ela de helicóptero, isso também não é fácil. Portanto, temos que fazer com máquinas pequeninas, temos que fazer com microestaca, estaca de pequeno diâmetro, menos do que 300 milímetros, e aí já podemos ter mais dificuldades. Porquê? Porque enquanto numa cortina, nós quando escavamos, já lá está a cortina, a cortina de estacas ou parede diafragma, portanto eu não vou ver o terreno, já vou ver a cortina. Eu quando utilizo máquinas pequenas posso fazer uma cortina de microestaca, de estaca de pequeno diâmetro, não é? Mas isso é muito caro. Nós em geral nesse caso utilizamos as contenções, nós chamamos o Berlim, ou o Berlim definitivo ou o Munique. Escavamos por painéis. O que fazemos é, se o terreno é muito, muito brando, não se aguenta uma escavação na vertical, um painel é 3x3, 9, 10 metros quadrados.
Mesmo assim, o terreno for tão brando, ele não se aguenta, vai criar um talude. Nós temos que fazer um tratamento, também com uma máquina pequenina, atrás. Ou seja, escavamos à frente e atrás fazemos um tratamento, às vezes até fora do limite do lote, porque esse tratamento não vai depois condicionar a utilização futura desse terreno. Em geral, nós foram um conjunto de ideias em Portugal, há coisa de 10, 15 anos, um tratamento que agora é bastante popular, que é a coluna de cala de cimento, ou seja, furo com uma máquina pequena, a máquina dos tirantes, a máquina das microstacas, a estaca raiz, furo com 200, 250 e preencho com calda de cimento e faço uma cortina. E quando vão escavar, já vão ver a cortina, já não vão ver o terreno. E essa escavação permite fazer a obra com mais segurança. Ou seja, isso ao nível das soluções de contenção. Ao nível dos travamentos, uma solução que nós também temos vindo a desenvolver e executar cada vez mais é troços de laje, do subsolo, as bandas de laje. Eu ainda fiz uma apresentação no CEF em São Paulo, em dezembro do ano 2024-2023, sobre esse tipo de soluções, e todo mundo ficou um pouco surpreendido, porque a ideia qual é a ideia? A ideia é eu construir parte do subsolo, da laje do subsolo, betonado, concretado contra o terreno, e depois cavo por baixo. Mas não vou fazer a laje toda, porque se eu fizer a laje toda, depois não tenho dificuldade em escavar. Ou seja, vou só fazer no contorno da periferia junto à minha parede de contenção. Crio ali um quadro fechado que me vai evitar ter que fazer os tirantes, por exemplo. Não é? Porque os tirantes depois, em países como Portugal, ainda não se sente tanto, mas em países da Europa se sente muito já, os tirantes cada vez são mais difíceis de fazer porque os vizinhos não autorizam. Se você tem um problema, tem que resolver o problema dentro da sua obra, não tem nada que estar a envolver os vizinhos. E portanto, nós com essas soluções das bandas de laje, do subsolo, conseguimos de facto ir com as escavações mais profundas, com travamentos mais rígidos e com deformações mais pequenas. Porque nós vamos para o centro da cidade, nós não podemos ter paredes de contenção com movimentos superiores a 2 centímetros. Porque se tivermos movimentos maiores, isso vai causar danos grandes nas construções vizinhas, não é? Nas infraestruturas vizinhas. Tem o elétrico, tem o metrô, tem o saneamento, tem uma série de infraestruturas muito sensíveis, algumas muito antigas, que deformações acima daqueles valores que eu referi vão ter patologias, vão ter problemas graves. De maneira que o município de Lisboa tem um regulamento, que é o RMUEL, o Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação de Lisboa, que define quais são as linhas orientadoras do projeto de escavação e contenção periférica. Outra situação que também não permite é o rebaixamento do lençol freático. Dentro da cidade isso não é permitido. Ou seja, se eu tiver nível freático alto, eu tenho que criar uma ensecadeira, ou seja, tenho que criar uma cortina que tem que ir ao material menos permeável para que a água fique à mesma cota, fora o cone de rebaixamento fique dentro da obra, não fica fora da obra. Porque a experiência que temos tido é com o rebaixamento do lençol freático em zonas urbanas, e se vamos ter variação de tensão efetiva, se temos variação de tensão efetiva, temos o recalque. Isso é inevitável. Portanto, todas essas situações resultam de acidentes. Temos tido alguns acidentes, vamos aprendendo com os acidentes e vamos melhorando. Quer os projetistas, quer as construtoras, quer o município. E é isso que nós, em conjunto, tentamos todos os anos fazer um pouco melhor. Escavar mais fundo e com mais segurança. Tem que ser esse o lema. Eu achei muito interessante a história. Chama essa laje como se fosse uma cinta, né? Deixa uma a parte aberta, não sei. E a fundação, ela é executada antes? A fundação é assim, a cinta, essa laje, depois depende da largura que ela tem. Uhum. Nós, se formos até 1 metro, 1,5 m, com escavações pequenas, ela fica em balanço, fica em consola. Se formos para escavações maiores, nós temos situações dessas com 60 metros de vão. Com 60 metros de vão já preciso ter uma banda com 5, 6 metros de largura. Aí nós fazemos uns apoios provisórios com a máquina ou da microestaca ou da estaca, fazemos o apoio. Esse apoio posso fazer com uma estaca escavada. Eu furo até 3, 4 metros abaixo da cota final de escavação, coloco o perfil metálico lá dentro e depois encho com concreto só até à cota de escavação. Daí para cima fica só o perfil a trabalhar. Se eu quiser evitar que o perfil tenha problemas de encurvadura, de flambagem, eu tenho que encher com concreto o furo da estaca, não é?
E esse elemento, depois, se eu conseguir, eu aproveito para a fundação definitiva do edifício. Se não conseguir, é um elemento que fica ali perdido, não é? Que vou demolir depois de ter o subsolo todo fechado. Interessante. É um processo, quase uma construção invertida. No Brasil a gente chama de... É uma construção invertida, mas que nós só vamos construir o que é estritamente necessário. Que é porque a desvantagem qual é? A desvantagem é que a escavação debaixo desse anel, desse troço de laje, é um pouco mais difícil. Não é? Mas por isso é que nós tentamos que a largura dessa laje seja a mais estreita possível, que é para não condicionar a escavação. É interessante ver como ela se torna um travamento rígido, né, para chegar naqueles É muito mais valores. rígido do que um tirante, do que uma estronca. Muito mais rígido. E tem a grande vantagem que é um elemento que, se nós pudermos, aproveitamos depois para a obra final. Muito legal. O próximo tema que eu queria levantar contigo é sobre a questão de obras subterrâneas que às vezes passam por baixo de um prédio existente e o cuidado que às vezes tem que fazer um reforço de fundação às vezes uma estrutura antiga. Eu sei que vocês têm um exemplo recente de uma obra e acho que seria muito interessante contar um pouquinho para nós. Nós temos ali o túnel do metrô, a nova linha que está agora a acabar a ser construída na zona de Santos, junto ao Rio Tejo. O que é que sucede? A linha sai da estação de Santos, aliás, neste momento sai da estação do Rato vai para a estação da Estrela vai para a estação de Santos. Até aí tudo pacífico, porque ela vai a grande profundidade. A estação da Estrela tem 50, 60 metros de profundidade, a estação de Santos é um pouco menos profunda, tem cerca de 20, 30 metros de profundidade, mas depois está numa encosta, à medida que nós nos aproximamos do rio, aumenta a emoção. Não é? Aumenta a emoção porque o terreno piora e o recobrimento do túnel é menor. E como o metrô não é como os carros, não é como as viaturas, não pode fazer curvas a 90 graus, tem que respeitar o traçado, esta linha tem que entrar na estação que já existe, que é a estação do Caixo de Dré. E, portanto, havia com certeza mais soluções, mas a solução que se considerou a melhor, para quem estudou o traçado, foi passar por baixo de um edifício. Esse edifício é um edifício dos anos 50, que tem 10 pisos elevados, tem um subsolo e está fundado em estacas, porque já está na zona, aquela zona de Santos, onde o edifício está, há 150 anos atrás, estava ali o rio, era a chamada Praia de Santos. Os lisboetas iam para a praia em Santos. Quando se construiu o Porto de Lisboa, foi feito um aterro. E, portanto, neste momento a linha da água está cerca de 400 metros mais à frente. Portanto, os terrenos são maus. Temos aterros e depois entramos nos aluviões do Rio Tejo. Portanto, o edifício com 10 pisos nos anos 50 tinha que estar fundado em estacas. Portanto, o desafio que nos lançaram foi: vamos passar com a linha do metrô por baixo do edifício, a interceptar as estacas que já lá estão há 70 anos. Tínhamos que arranjar a solução. Portanto, a solução que foi encontrada foi com pequeno diâmetro também, com jet grouting e com microestacas. Foi fazer uma cortina, porque grande parte do trabalho é feito no subsolo do edifício, fazer 2 cortinas de colunas de jet grouting armadas com tubos metálicos, tubo de microestaca. Quando o jet grouting intercepta o miocénico ou o complexo vulcânico, já não dá para fazer coluna, a microestaca continua para baixo, porque ela tem que ir abaixo da cota da soleira do túnel, do metrô. E então fizemos 2 cortinas duplas de jet grouting armadas, uma de cada lado da posição do túnel, e depois fizemos uma laje de grande rigidez em concreto armado por cima dessas, para fazer um pórtico, uma caixa, não é? E a partir daí o que é que fizemos? Fomos cortar as estacas e o edifício passou a estar afundado em cima dessa laje. Chamamos essa laje uma laje de transferência de carga. Usámos também macacos para controlar os assentamentos do edifício. Os macacos reagiram contra a laje. Abrimos os macacos ligeiramente para aliviar a carga nas estacas, para demolir as estacas, não é? E depois das estacas estarem demolidas, neste momento o edifício está afundado numa laje, que por sua vez está afundada nas cortinas duplas de jet grouting armadas com tubos de microestaca. E agora o túnel depois é construído por baixo desse pórtico, é construído com a secção corrente de concreto armado,
e enfim, conseguiu-se com isso, correu bem, porque o edifício não teve quase trincas, não teve assentamentos, e neste momento penso que em breve as pessoas, não sei se inclusive já estão algumas de regresso aos seus apartamentos, não é? De maneira que correu bem, mas também devido muito à tecnologia, o monitoramento, muito importante, o monitoramento online, com liquid leveling, portanto, de alta precisão, tudo isso, nomeadamente naquela fase crítica em que nós fazemos a transferência de carga. Quando fazemos a transferência de carga, cortar as estacas originais com 70 anos e passar o peso do edifício, das subcargas e do sismo, né? Também a ação sísmica do edifício também tem que ser suportada pela laje e depois pelas essas cortinas duplas de jet grouting e de tubos de microestaca. Mas que desafio, né? Tu foi falando, eu fiquei Não, imaginando. mas é isso que faz com que nós, para evoluir, temos que aceitar esses desafios. Mas eu tenho certeza que teriam muitos colegas que não desistiram, cara. Não, eu não quero me incomodar, porque é um pepino bem grande. O próprio dono da obra, algumas pessoas não acreditavam na solução. Nós já tínhamos feito algo semelhante no metrô em Odivelas. Na altura estava ainda na empresa construtora, no Tecnosol FG. Tínhamos feito algo semelhante, fazer duas cortinas de jet grouting armadas com perfis metálicos, fazer uma laje para poder cortar as fundações do edifício com 7 pisos elevados. Mas em Odivelas, Odivelas era uma zona periférica da cidade de Lisboa, norte, os terrenos são bastante melhores do que são ali na zona de Santos, não é? Isso também ajudou. Mas isto faz parte, nós, na nossa área é um pouco como vocês com as fundações da Torre Sena. Nós, se não tivermos desafios, nós para evoluir, eu costumo dizer isso aos meus colaboradores, nós temos que sair da nossa zona de conforto, e é isso que move para mim, pessoalmente, para evoluir na profissão, é ter desafios diferentes e estar à altura, não é, de superar esses desafios. O que nós falamos lá no início, trazer a criatividade para dentro do nosso escritório. Isso mesmo. E lá está, essa obra era uma obra que nós devíamos ter feito com estacas escavadas ou com parede de diafragma. Você não pode pôr essas máquinas dentro de um subsolo com o pé direito que não chega a ter 3 metros de altura. Nós depois rebaixámos ele um pouco, partimos a laje do subsolo para ganhar um pouco mais de pé direito, mas é muito difícil, já há tecnologia para isso, efetivamente já há, mas não está se calhar ainda disponível, menos para as nossas obras ou aos preços que nós temos as nossas obras, fazemos as nossas obras. De maneira que tem que se arranjar engenho, máquinas pequeninas, de pequeno diâmetro, e fazer a obra com esse tipo de equipamento. Às vezes também é bom isso, às vezes também é bom estarmos num país que não tenha a tecnologia toda de ponta. Porque se estivermos num país como o Japão, uma Coreia do Sul, né, os caras têm tanta tecnologia que depois a criatividade dos engenheiros é absorvida pela tecnologia. Estar aqui num país com menos recursos, nós temos que ser mais engenhosos, né? Também nesse aspecto é bom. É bem boa a tua definição, temos que ser mais engenhosos, acho que essa é uma definição muito legal. Eu acho que a gente pode, inclusive, colocar no vídeo um link dessa. Acho que vocês publicaram em algum lugar esse trabalho. Nós temos isso. Acho que é legal, porque a coisa, como é esse trabalho de vocês, como é uma coisa super bem feita, ela tem que ser mostrada mesmo. Acho que e as pessoas elas têm interesse de ver, então vamos botar no. Sim, agradecemos, se vocês ajudarem, agradecemos. Nós também temos interesse em divulgar e, sobretudo, para que haja mais colegas a perceber que este tipo de soluções são possíveis, não é? Hoje em dia, eu costumo dizer, desde que haja espaço e haja dinheiro, nós temos a obrigação, com a prospecção, com o monitoramento, com as técnicas construtivas que temos hoje em dia, nós temos a obrigação de resolver muitos problemas que às vezes não são resolvidos porque quem decide, seja político, seja arquiteto, seja investidor, não sabe que a técnica permite resolver. Portanto, e mesmo colegas nossos na área de engenharia, nós às vezes mostramos essas soluções e as pessoas ficam, eu não sabia que isso era possível de fazer, às vezes é essa reação, que é normal, as pessoas não estão ensinadas, não é? Portanto, cabe-nos a nós também, engenheiros, ter esse papel de divulgar estas soluções, que é para elas serem do conhecimento da sociedade. Muito legal. E eu acho que isso leva até agora para o último item, para fechar o nosso papo aqui, que foi um item que tu chamou a atenção e eu achei muito legal, que é mais ou menos a gente fala do papel da engenharia civil na sociedade e a dificuldade de atração de jovens. Quando tu falou isso, eu comecei a olhar primeiro para o Brasil, claro,
E eu fui buscar números do governo brasileiro em termos de quantidade de ingressos no curso de engenharia civil nos últimos anos. E os números mostram que, em termos de graduação, ainda são altos os números no Brasil. Agora, em termos de pós-graduação, está me chamando a atenção que está tendo dificuldade de atrair o jovem para fazer uma pós. Eu estou falando pós a nível de mestrado e doutorado. Então, mesmo em universidades muito boas, as mais conceituadas do Brasil, com disponibilidade de bolsas, claro que a bolsa não é também um salário que o cara pode estar... ele é incompatível com o ganho de vida que talvez ele estivesse tendo como engenheiro já, mas tem disponível bolsa. E essas universidades, elas não estão conseguindo aluno para pós-graduação lá. E eu acho, como tu me comentou, tu é professor, tu pode falar um pouco melhor como vocês estão vendo essa situação aqui em Portugal também. Em Portugal está bem complicado, não é? Nós em Portugal temos dois problemas que eu penso que são difíceis de resolver. Um é, temos uma taxa de natalidade baixa. O país tem uma pirâmide etária invertida, temos poucos jovens. E por outro lado, os poucos jovens que temos são pouco atraídos pela engenharia. E sobretudo pela engenharia civil. Há outras engenharias em Portugal que têm grande poder de atração pelos jovens. Biomédica, aeroespacial. Não sei se vocês, para terem uma ideia, nós neste momento em Portugal estamos quase a formar mais engenheiros aeroespaciais do que engenheiros civis. Quando o país, naturalmente, vocês percebem, nós temos cá a Embraer, temos cá outras enfim, fábricas de componentes para a aeronáutica, mas a nossa indústria aeronáutica, a necessidade que o país tem dela, não se compara, em minha opinião, à necessidade de infraestruturas que está associada àquilo que a engenharia civil pode dar. Não é? Ou seja, tem muito a ver com a percepção social que os jovens, e não só os jovens, os pais dos jovens, porque os pais dos jovens também ajudam, em muitos casos, a tomar essas decisões, têm sobre a profissão de engenharia civil. E essa percepção é uma percepção má. Nós tivemos, não é só em Portugal, menos na Europa, nos países da Europa com quem eu tenho falado, acontece também um pouco o mesmo. Ou seja, nós estamos aqui a chegar a uma encruzilhada. Não é? Esta profissão, há uns anos atrás, chamava-se engenharia militar. Nós depois, com a guerra que houve na Europa, nos anos 40, anos 50, na reconstrução da Europa, começámos a querer chamar engenharia civil porque realmente os fins eram mais de natureza de infraestruturas civis. Eu não sei se agora nós estamos a chegar a outro ponto em que temos que fazer qualquer coisa para reposicionar socialmente a nossa profissão. Porque não se consegue atrair. Por outro lado, estas obras que nós fazemos não têm impacto social quase nenhum. As pessoas só querem que a linha de metro esteja pronta para apanhar o metrô no Rato, na estação do Rato, e sair no Caixo de Dré e vice-versa. Se estão a passar por baixo de um edifício, se estão a passar por baixo de uma rua, isso para eles é totalmente indiferente. Ou seja, cabe-nos a nós também divulgar aquilo que andamos a fazer, não é? E fazer ver às pessoas que compram os nossos serviços que os nossos serviços são serviços de muito valor acrescentado. Que quem compra um serviço de projeto, se comprar um bom projeto, pode poupar muito dinheiro, não é? E pode resolver problemas que, se calhar, com outro tipo de abordagem vai ter dificuldade em resolver, ou por outra, vai criar problemas. Sobretudo na área da geotecnia, se as soluções não forem bem agarradas logo de início, vai haver uma criação de problemas durante a obra que depois, em termos de custo, em termos de prazo, podem ficar totalmente fora de controle. Ou seja, respondendo objetivamente, acho que temos que reposicionar a engenharia, não sei se temos que mudar o nome novamente, algo do género, tem que ser algo que abane a sociedade, não é? Porque a sociedade, quando precisa, lembra-se. Quando há um sismo, lembram-se que os engenheiros civis são necessários. Quando há uma epidemia, um Covid, lembram-se que os médicos e que os enfermeiros são necessários. Só que a sociedade, pelo menos na Europa, comemos muito queijo, costumo dizer bem na brincadeira, ou seja, poucos meses depois já todo mundo esqueceu, não é? Cabe-nos a nós manter essa memória viva, que as profissões como a engenharia, como a medicina, são profissões de know-how intensivo. Você, para ser engenheiro civil, tem que estudar 5 anos, depois tem que fazer uma pós-graduação. Quando acaba o curso, vem para uma empresa, tem que ter um tempo de maturação. 5 anos, 10 anos, até ser um profissional com autonomia e com capacidade de decisão. E o juventude hoje em dia tem alternativas em que isso acontece tudo muito mais depressa.
Hoje em dia há alternativas, há profissões em que isso acontece tudo mais depressa. E os jovens, por outro lado, têm são muito ansiosos, querem tudo muito rápido. Ou seja, nós temos que nos saber posicionar e gerir essa situação. Temos que entrar na cabeça dos clientes, temos que entrar na cabeça dos jovens e explicar à sociedade e aos jovens, aos futuros engenheiros, aos potenciais futuros engenheiros, que isto é uma profissão maravilhosa. Não é? E quem sabe com uma iniciativa dessa de gravar Sim, algo assim consegue levar para dentro da sem dúvida, casa. sem dúvida, sem dúvida, porque eu conheço engenheiros civis, eu tenho até inclusive alunos meus que fazem o curso de engenharia civil e depois vão trabalhar para companhias de seguros, vão trabalhar para bancos, vão trabalhar para consultoras em gestão, que vão ganhar muito mais, mas o trabalho deles em termos de motivação não tem nada a ver com o nosso. Não é? Também há de haver alguns trabalhos motivantes nessas áreas, mas são muito menos do que os nossos. A parte de remuneração é fundamental também para os jovens hoje em dia, mas isso nós, para pagarmos aos jovens o que pagam as outras profissões, os nossos clientes têm que nos pagar a nós mais. Eu vou dar um exemplo, não sei se vocês sabem, em Portugal o preço da habitação em Lisboa está terrivelmente alto. Não sei se no Brasil também, em algumas cidades, deve ser semelhante. Ou seja, você contrata um estagiário e o ordenado que lhe paga é um ordenado que paga ao mercado. O estagiário com esse ordenado não consegue comprar uma habitação em Lisboa, às vezes nem alugar, ou seja, tem que ir ao longo da linha do trem, do comboio, e afastar-se de Lisboa até os preços começarem a reduzir. Como é que eu explico a um estagiário que vem trabalhar para uma área que está associada à construção da habitação que ele não consegue comprar, que nós aqui pagamos salários tão baixos? Não é fácil explicar, mas isso é o que acontece em Portugal. Ou seja, existe dinheiro. No setor existe dinheiro. Ele não está alocado aos engenheiros que tiveram que estudar, que assumem responsabilidades todos os dias e que devem ser premiados por isso. Há outros agentes que estão no setor que ganham muito mais dinheiro e que não estudaram, nem têm que assumir riscos todos os dias, ou quase todos os riscos como nós. E isso vai desvirtuar. E os jovens percebem isso. Os jovens percebem, para ganhar aquilo e para ter aquela responsabilidade, não. Vou fazer uma coisa que me dê maior qualidade de vida, ganho melhor, trabalho menos, tenho fim de semana, tenho mais tempo para a família. Ou então vão para o estrangeiro. O que acontece muito em Portugal, os engenheiros civis, os que têm mais vontade, não é? Que não, mais inconformados, ou vêm para algumas empresas como a nossa. Felizmente nós conseguimos ter aqui alguns engenheiros, porque nós também pagamos acima daquilo que paga o mercado, temos essa preocupação, não no salário fixo, mas nas idas a congressos, nos prémios de produtividade, tentamos sempre puxá-los para cima para os ter motivados, mas nem todas as empresas conseguem fazer isso. E, portanto, ou muda de profissão, ou vai para o estrangeiro, porque se você for para a Inglaterra, se for para a Áustria, se for para a Alemanha, se for para a Noruega, o seu salário é o que ganha aqui vezes 2 ou vezes 3. E agora, com esse negócio do home office, vocês também devem ter no Brasil, ainda há mais, dos serviços, pode ficar em Portugal a trabalhar para as empresas de lá e praticamente com o salário em Portugal, com os custos de Portugal e com o salário que é pago nesses países. Portanto, isto são desafios que nós temos na nossa profissão, uns atrás dos outros, mas que temos que saber ultrapassar, porque caso contrário, o que é que acontece? Caso contrário, deixamos de ter engenharia em países como Portugal e o cliente, quando precisar de serviços de engenharia, tem que ir ao estrangeiro contratar. E aí, como eu costumo dizer na brincadeira, vai ter muitas saudades dos preços que praticava connosco, mas muitas mesmo. E cabe a nós tentarmos fazer esse movimento para mudar, né? Tem que ser, porque nós temos jovens, em Portugal temos jovens muito valor, muito motivados, mas eu costumo dizer, pagamos um bom salário emocional. O salário emocional nosso é bom. Nós conseguimos gerir bem as expectativas. Mas eu compreendo um jovem que quer começar a sua vida, quer constituir família, quer ter uma casa, quer ter perspectivas de carreira, de futuro, e isso o país neste momento, nestas áreas de engenharia civil e outras, não está a dar essas oportunidades aos jovens. Não está a dar. E isso é um problema que o país tem que interiorizar, não é só da engenharia civil, é do país, e temos que nos ajudar uns aos outros, sobretudo num setor em que há dinheiro. Porque quando vende os apartamentos aos valores que se vende, é porque há dinheiro. Não está bem distribuído. Essa é a minha opinião. Sem dúvida. Alexandre, queria te agradecer pelo papo.
Eu aprendi muito te ouvindo aqui. Eu acho que é muito legal ver o teu trabalho, ver a evolução da JetSJ, ver o que vocês fazem aqui. A questão da criatividade, eu achei muito legal de ouvir isso. Isso me chamou muita atenção, criatividade e ser engenhoso, que é usar a criatividade também, que às vezes alguns colegas talvez se esqueçam um pouco. Eu acho que a engenharia tem disso e a geotecnia tem muito disso. E se a gente olhar esse quadro que tu tem aqui, que é muito legal, que ilustra diversas obras de vocês, ele mostra a engenhosidade, mostra a criatividade e é uma arte muito legal para mostrar o trabalho de vocês e para expor a geotecnia. Eu que agradeço também a oportunidade que me deram para este papo, e porque acho que é muito importante nós falarmos, trocarmos experiências e, sobretudo, ter esta oportunidade de divulgar o que nós fazemos e as pessoas que assistirem fiquem mais motivadas, especialmente se forem engenheiros. Se forem engenheiros, fiquem mais motivados para continuar na profissão. Se forem estudantes que ainda estão a escolher a profissão, que fiquem motivados para escolher a profissão da engenharia civil. E, de facto, a geotecnia permite isso, né? Permite o engenho e permite a criatividade. Porquê? A geotecnia, em relação às outras áreas, nomeadamente as estruturas, há mais incerteza. E quanto mais incerteza houver, mais a gente gosta, no bom sentido, de podermos ser criativos. Todos os dias, eu costumo dizer, todos os dias aqui são diferentes. Nós não temos grandes rotinas. Há sempre imprevistos, há situações para resolver na obra, há projetos que chegam, projetos que saem. Portanto, é uma atividade para quem gosta. Isto é um pouco como se diz lá no Brasil, se você, quando vai lá nos buggies para as dunas, quer com emoção ou quer sem emoção. Mas a quer com emoção, a geotecnia é o ideal. Há caras que não gostam de emoção, há caras que gostam de ter a vida toda planejada e programada de manhã à noite, aí se calhar é melhor irem para estruturas ou para outras áreas da engenharia. Mas quem gosta de geotecnia, mas tem que ter emoção, mas tem que saber dormir bem à noite. Ou seja, esta emoção tem que fazer parte da nossa maneira de estar e de viver, e temos de ter muita confiança no que fazemos. Porque eu já tivemos aqui casos de engenheiros, enfim, temos alguns que, quando temos mais pressão de prazos e de trabalhos mais complicados, que dizem que não estão a gerir bem a situação. Né? Insônia. Tem insônia. Isso não é bom também. Quando esse cara chega ao pé de mim e diz, eu já dormi bem, já entreguei o projeto, já dormi bem, acompanhei a hora, deste um passo em frente, porque é preciso ter uma grande robustez psicológica, porque nós temos, isso é com a certeza que é como no Brasil, nós temos muita pressão todos os dias, não é? E temos que decidir rápido e decidir bem. E gerir toda essa incerteza, parece bem, lá está. É preciso ter algum estofo, alguma experiência para lidar bem com esta situação. Mas voltando ao que eu disse no início, isto é viciante. Quem gosta, às vezes não é gostar, é aprender a gostar. Quem aprende a gostar desta área, pois eu já não consigo mudar, não consigo fazer mais nada. É muito legal ver o teu entusiasmo, assim, e é o que eu sinto também, às vezes, e as pessoas às vezes falam que a gente encontra com outro engenheiro e naturalmente o papo vai ser de engenharia, e quando a gente gosta, a gente fala daquilo com mais ênfase, né? E foi o que eu senti de ti. Então, muito obrigado mesmo, Alexandre, por obrigado também. Receber. Obrigado pela minha parte. Foi um prazer. Tá, até breve.